Olá. Morre em Arvorezinha o suspeito de duplo homicídio em Encantado. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas no início da madrugada desta segunda-feira no centro de Lajeado. A Brigada Militar realizava patrulhamento de rotina quando avistou dois homens em atitude suspeita na rua Francisco Oscar Carnal, em um local conhecido como ponto de venda de drogas. Feita a abordagem dupla, foi constatado ser um homem que já possuía ficha criminal e um menor de 17 anos. Com o de maior, foram encontradas 3 buchas de crack pesando 30 gramas e R$ 318 em dinheiro. Na ocasião, foram localizados um moedor de maconha e um cartucho calibre 12. Além disso, os policiais apreenderam outros materiais suspeitos de serem furtados, como uma TV de 46 polegadas, um notebook, celulares, um computador completo e um relógio. Apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado, o homem de 20 anos foi recolhido ao presídio e o menor foi liberado para os responsáveis após o registro. E em fiscalização de rotina na BR-386, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 2 jovens com drogas dentro de um veículo no quilômetro 343. O caso ocorreu por volta das 8h15 deste domingo. Segundo o registro, ao parar o carro ocupado por 2 rapazes, os agentes sentiram forte cheiro de maconha. Em revista, foram encontradas com eles 4 buchas de maconha, totalizando 3,2 gramas e 2 bitucas do entorpecente. Os 2 jovens foram levados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e liberados após o registro de posse de entorpecentes. E a agência do Banco Itaú do centro de Lajeado foi arrombada na manhã deste domingo. De acordo com o registro policial, o banco, localizado na esquina das ruas Júlio de Castilhos com Francisco Oscar Carnal, teve o vidro lateral arrombado para a invasão. O gerente da agência e a Brigada Militar foram ao local e constataram que as gavetas dos caixas estavam reviradas, mas em uma primeira análise não foi verificado furto. A agência possui câmeras de vigilância e as imagens devem ser entregues à Polícia Civil para a investigação do crime. E um acidente de trânsito resultou em danos materiais por volta das 5 da tarde deste domingo na ERS 332. De acordo com o Grupo Rodoviário da Brigada Militar de Encantado, o condutor de um Corsa seguia no sentido Dr. Ricardo Encantado quando, no quilômetro 10 da rodovia, perdeu o controle da direção e chocou-se contra a vegetação. Foi na lateral da pista. Conforme o policiamento rodoviário, o motorista de 26 anos não ficou ferido e o trânsito não chegou a ser prejudicado. Um homem que teve seu veículo furtado na noite de sábado agrediu um dos suspeitos do crime na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado. Conforme a Polícia Civil, a vítima deu um soco no rosto do ladrão quando percebeu que o carro estava danificado. O suspeito precisou ser levado à unidade de pronto atendimento. Segundo o registro, a Brigada Militar foi acionada e avistou um Gol com 2 ocupantes por volta das 9h50 da noite na Rua Soledade, no bairro Marmite, Estrela. Os policiais desceram da viatura para abordar os suspeitos e o motorista do carro acelerou, abalroando o veículo da brigada e posteriormente colidindo em um poste. O caroneiro conseguiu fugir, mas foi identificado. Ele já foi detido pelo policiamento mais de 60 vezes desde a adolescência. O motorista de 22 anos foi preso e recolhido ao presídio estadual de Lajeado após o registro do flagrante. E uma motoneta Honda Bis foi incendiada na madrugada deste domingo, próximo ao estabelecimento na Rua Santos Filho, no centro de Lajeado. De acordo com o registro, o proprietário do veículo, de 21 anos, estava saindo de uma festa quando o ex-namorado da sua ex-namorada chegou ao local e começou a agredir a vítima. O jovem entrou no carro de um amigo e fugiu do local. Depois, ao retornar, encontrou sua motoneta completamente destruída pelas chamas. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou o fogo. E um homem de 36 anos, suspeito de duplo homicídio em Encantado, morreu na tarde da sexta-feira em uma residência na Rua Francisco Floriano, em Arvorezinha. De acordo com a Brigada Militar, por volta das 2h40 da tarde, a guarnição recebeu a informação sobre a localização do suspeito, que portava uma arma de fogo. Policiais foram ao local e, no momento da abordagem, por volta das 3h30, o homem efetuou um disparo de revólver calibre 38 contra si.
O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e encaminhou o suspeito ao hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. O comandante do policiamento, capitão Ricardo Machado da Silva, afirma que os militares que estavam de folga também foram acionados para atender a ocorrência. Todos estavam armados, mas não houve disparo contra o foragido. O governador José Ivo Sartori abriu a vacinação contra a aftosa e participa da Fenamilho e Expofeira. Ana Maria Brasil acompanhou o evento. Neste 1º de maio, Dia do Trabalho, o governador José Ivo Sartori participou da abertura da 17ª edição da Feira Internacional do Milho em Santo Ângelo, região das Missões do Rio Grande do Sul. No Parque de Exposições Siegfried Ritt, 600 expositores mostram seus produtos e, paralelamente, ocorrem simpósios, seminários, shows culturais. Temos uma projeção de 120 mil pessoas para visitar o parque. Nós temos 10 dias de Fenamilho, é um período bastante significativo para nós. E nós queremos receber o público com qualidade, com segurança, e por isso fizemos obras importantes para essa edição. Criada em 1952, a Fenamilho se consolida como uma feira de negócios. Esse exemplo da Fenamilho é um exemplo que tem que percorrer com o incentivo que nós temos que ter para que os empreendedores realmente transformem isso num lugar melhor do Rio Grande do Sul, no ranking nacional, na produção de milho, que é muito importante para toda a cadeia produtiva, especialmente a animal no Rio Grande do Sul. Na sequência da agenda do governador na região, Sartori participou da 15ª Expofeira, em 3 de maio, onde 250 expositores trouxeram o que existe de melhor e mais moderno na agricultura familiar, agroindústria, pecuária, avicultura, suinicultura e artesanato. Ainda na região, na propriedade do produtor Neri Choerin, Sartori deu início à campanha da vacinação contra a fitosa no estado, com encerramento previsto para 31 de maio. Os recursos de 8 milhões para a campanha serão mantidos pelo governo do estado. É um investimento muito grande por parte do estado do Rio Grande do Sul, 8 milhões de reais, e vai atingir 80% dos produtores do nosso gado do Rio Grande do Sul. Em processo eleitoral unificado de eleição para o Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Estrela, o CONDICA, está agora na etapa do recadastramento das entidades. As entidades precisam levar até o CONDICA os documentos necessários para habilitar os delegados a votarem no dia 4 de outubro, que é a data nacional escolhida para a eleição unificada. O edital em que estão expostos todos os critérios para as inscrições e o calendário oficial está no site do Governo de Estrela, no www.estrela.rs.gov.br. As inscrições para os conselheiros tutelares abrem no dia 4 de maio e vão até o dia 3 de junho. Aliás, abriram hoje, dia 4 de maio, e seguem até o dia 3 de junho e podem ser feitas na Faculdade La Salle. Este ano tem novidades. Será ofertada uma oficina de estudos preparatórios com os candidatos e depois a aplicação da prova. Acompanhe agora o comentário da nutricionista Elizabeth Weisman. Olá! Hoje vou falar sobre a importância dos neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, cuja função é transmitir uma mensagem. Um dos neurotransmissores mais conhecidos é a serotonina, responsável pelo nosso humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade à dor e movimentos intelectuais. Quando ela se encontra numa baixa concentração, pode levar ao mau humor, dificuldade para dormir e vontade de comer o tempo todo. Uma das formas de aumentar a concentração da serotonina na corrente sanguínea é consumindo alimentos ricos em triptofano. Outra forma é praticando exercícios físicos com regularidade. Cansaço e ficar sem paciência facilmente também podem indicar que o corpo precisa de mais serotonina na corrente sanguínea.
Sabe quais os alimentos que podem aumentar a serotonina? Alguns desses alimentos servem para aumentar a produção da serotonina no organismo. São eles: o vinho tinto, a banana, o abacaxi, o tomate, carnes magras, cereais integrais, castanha do Pará. Exercícios são uma ótima maneira de aumentar os níveis da serotonina. Os resultados são claros. O exercício causa um aumento de triptofano, que é um precursor da serotonina. E a dica que eu dou é: alimentação saudável e exercícios e manter uma visão otimista podem fazer maravilhas pela serotonina. Uma excelente semana a todos. Obrigado, Elizabeth. O Parque Municipal de Eventos Aldir João Bisleri de Antagorda surpreende por suas belezas naturais. Com a infraestrutura para eventos diversos, é comum ele receber também diariamente a visita de cidadãos que buscam a tranquilidade do lugar. Alguns se reúnem em grupos para confraternizar entre amigos, outros para praticar esportes ou fazer caminhadas. Pensando nisso, a Secretaria da Saúde de Antagorda, em parceria com as fisioterapeutas Adaiana Dallavecchia, Lisiane Pressi e Roseli Bagnara, fixou um banner com instruções para alongamento corporal no parque. Conforme a secretária da pasta, Lorete Pitol Carboni, alongamentos são importantes antes e depois das atividades físicas. Eles aumentam e mantêm a flexibilidade dos músculos, preparando-os para e aquecendo, eliminando a tensão depois dos exercícios. O banner foi colocado especialmente para uma atividade do Encontro de Mulheres, ocorrido no dia 29 de abril, e permanecerá exposto nos próximos meses. O encontro define as metas de gestão do Banrisul até 2018. Veja com Heron Vidal. Mais de 500 executivos, entre gerentes, superintendentes e diretores do Banrisul e suas empresas, no Rio Grande do Sul e mais 8 estados, estão reunidos no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Participam do primeiro encontro de líderes Gestão 2015-2018 do Banrisul. O objetivo é alinhar as diretrizes, metas e ações para o sucesso do Banrisul. Observadas as condições societárias, podemos dizer que o Banrisul é um exemplo de parceria público-privada, numa aliança de interesses comuns. De um lado, o Estado empresário, investidor, correndo risco no seu negócio. E de outro, os investidores privados, acionistas, que confiam na gestão do acionista controlador. Isso requer responsabilidade e resultado altamente positivo. Na disputa de mercado, o Banrisul, que tem como sócio controlador o Estado do Rio Grande do Sul, busca resultados. Daquilo que possa ser os resultados financeiros a cada final de exercício fiscal do Banrisul. E eu não tenho a menor dúvida que toda essa direção, presidida pelo Gonzaga, e de todo esse corpo técnico e de gerência e servidores do Banrisul, vai saber desdobrar-se e desincumbir-se adequadamente para buscar os melhores resultados. Na sua mensagem, o governador José Ivo Sartori defendeu o trabalho de cooperação no banco, com resultados. Acho que essa grande família tem tudo para disputar o bom mercado. O Banrisul faz parte da alma dos gaúchos e das gaúchas. E o trabalho e a dedicação de cada funcionário, de cada gerente, de cada supervisor, daqueles que fazem parte dessa família Banrisul, eu tenho certeza que com o trabalho e a dedicação vão surpreender todos os gaúchos. Na terça-feira, um grupo formado por 25 agricultores familiares do município de Boqueirão do Leão, integrantes da chamada Pública da Sustentabilidade, acompanhados pelos extensionistas da Emater, Eduardo Mariotti Gonçalves e Celita Peterson, realizaram uma visita ao município de Vitor Greff para conhecer as suas propriedades que atuam há mais de 30 anos na atividade leiteira. A viagem teve por objetivo conhecer as propriedades leiteiras para incentivar a diversificação dos sistemas produtivos. Propriedades, na maioria, com áreas reduzidas e que atuam de forma sustentável na produção leiteira, garantindo uma adequada otimização dos recursos, sem degradar o solo e mantendo um bom rendimento econômico com a atividade. A visita foi orientada pelo técnico em agropecuária do escritório da Emater de Vitor Greff, Claripe Orezan Pereira.
De acordo com ele, as unidades produtivas visitadas têm como características comuns o fato de serem pequenas propriedades rurais. No município de Boqueirão, cerca de 1.300 famílias têm na agricultura sua atividade produtiva, sendo 220 beneficiárias da chamada pública de sustentabilidade. O leite está presente na maioria delas como atividade de alto consumo, mas existe uma elevada demanda nos últimos anos por projetos de investimento no setor. Dessas, em torno de 60 famílias atuam na produção do leite, comercializando a produção para indústrias da região, que beneficiam o produto. Contribuinte que perdeu o prazo do imposto de renda para declarar a partir desta segunda-feira vai ter que se explicar com o Leão. João Pedro Neto explica como fazer. Os contribuintes que perderam o prazo para entrega da declaração do imposto de renda, que acabou no último dia 30 de abril, já podem enviar as declarações atrasadas. Quem declarar a partir de hoje está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e o sistema da Receita Federal gera automaticamente uma guia para o pagamento da multa. Apenas os contribuintes de Xanxerê, em Santa Catarina, têm até o dia 31 de julho para declarar sem o pagamento de multa, já que o prazo foi prorrogado por causa de um tornado que atingiu o município. A Receita Federal recebeu 27.895.000 declarações dentro do prazo. O pagamento das restituições começa em 15 de junho e vai até o dia 15 de dezembro em 7 lotes mensais. Mais informações na página da Receita Federal na internet. De Brasília, João Pedro Neto. As obras de construção da hidrelétrica Cazuza Ferreira, no interior de São Francisco de Paula, foram visitadas no dia 24 de abril por lideranças locais e estaduais. O empreendimento, que tem como sócios a Sertel de Teutônia, a Coprel de Birubá e a Geopar de Porto Alegre, já está 70% concluído e a previsão do início da operação comercial é em março de 2016. Com baixo impacto ambiental, a usina está sendo instalada no Rio Lajeado Grande, no distrito de Cazuza Ferreira, próximo a Caxias do Sul, e terá potência instalada de 9,1 megawatts, capaz de gerar energia limpa para 27 mil pessoas. Entre os visitantes estiveram diretores do Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, que está financiando a construção da usina. O diretor de operações, Luiz Felipe Maldaner, esteve acompanhado do superintendente de operações dos setores tradicionais, Hildo Fernando Meneghetti, do técnico em desenvolvimento e contador Marcelo Santana Soares e do advogado Miguel Pullman. A Prefeitura de São Francisco de Paula esteve representada pelos secretários de administração Marcos Davi Kirsch e de proteção ambiental Flávio Leandro Prestes Alves e a Câmara de Vereadores pelo presidente Alexandre Bosley Camelo. Já pela Associação Pro Desenvolvimento de Cazuza Ferreira, tiveram o presidente Erni Bento da Silva e o primeiro tesoureiro Vicelmo Muneret Rossi. O CTG Rodeio Serrano esteve representado pelo Canderói Pinto de Quadros, que é o patrão. E a Anvisa estabelece novas regras para o registro de cosméticos e perfumes infantis. Daniela Almeida traz as informações. Júlia tem 6 anos, gosta de se arrumar, passar esmalte e perfumes. Algumas vezes também ela pede à mãe para se maquiar. Eu gosto de usar maquiagem. Eu sempre pergunto para ela se eu posso usar, não tipo vou lá, passo sem pedir. O interesse por cosméticos é influenciado pelas visitas da prima, Maria Clara, 2 anos mais velha e assumidamente vaidosa. Eu gosto muito, só que acontece que eu não uso sombra, mas eu gosto muito de me maquiar, fazer essas coisas, eu amo. Apesar dos apelos da pequena, a mãe, Andréia, permite o uso apenas de produtos fabricados para crianças. E o cuidado é estendido ao outro filho, Daniel. Da escovação dos dentes ao banho, todos os produtos são específicos para a idade. Eu sempre procuro comprar produtos voltados para o público infantil, mas não costumo olhar rótulo, porque a gente não entende a maioria das coisas, né? Então eu compro infantil confiando no que a marca diz, que é produto infantil.
As regras para a concessão de registros de produtos de higiene pessoal, cosméticos e também maquiagens infantis foram atualizadas pela Anvisa. Os produtos que já estão nas prateleiras devem ser comercializados até o fim do prazo de validade. Já os fabricantes de novos produtos devem justificar o uso por menores de 12 anos e comprovar a segurança. A resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é válida para 3 categorias, com mais de 30 grupos. Produtos de higiene pessoal, como sabonete, desodorante e condicionador. Cosméticos, como batom, pomada para assadura e protetor solar. E, por fim, perfumes infantis. A norma prevê, entre outras medidas, que a remoção de alguns produtos ocorra de forma fácil, pela simples lavagem com água, sabonete ou shampoo. Para evitar a ingestão do produto, foi permitido o uso de ingredientes com gosto amargo na fabricação. E nos rótulos de alguns produtos deverá ser estampada a faixa etária indicada. Os pais têm que ficar alertas, principalmente para o registro do produto, né? Então é importante ele verificar se o produto está regularizado na Anvisa, né? O portal, por meio do portal da Anvisa, ele consegue fazer essa consulta, porque é o primeiro requisito para um produto infantil ir para o mercado é o registro na Anvisa. Essa pediatra já atendeu casos de intoxicação infantil e alergias por uso inadequado de produtos. Por isso, ela apoia as regras da Anvisa. Achei muito importante a nova resolução da Anvisa, porque assim, o apelo a produtos como maquiagem, batom, sombra, blushes infantis tem sido cada vez maior, porque usam-se temas de desenhos que faz com que a criança se atraia pelo produto. E hoje em dia, cada vez mais, eu atendo aqui no consultório como alergista, crianças em idades tenras de 3, 4 anos fazendo reações de contato a cosméticos, como maquiagem, sombra. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Avícolas e Alimentação de Lajeado e região promoveu um dia de diversas atividades para integrar a comunidade e comemorar a 20ª edição da Festa do Dia do Trabalhador. A programação aconteceu na sede do Esporte Clube Olarias e no Clube dos 15, na sexta-feira. Ao longo do dia, atletas competiram em torneios de futebol masculino e mini futebol feminino, vôlei misto e bocha masculino. De acordo com o presidente do sindicato, Adão Gosman, mais de 500 pessoas participaram das competições esportivas e ainda levaram suas famílias para comemorar o dia juntos. À noite, o baile foi animado pela banda Barbarella e marcou o encerramento das festividades. O evento também elegeu a rainha da alimentação, Fabielle Rodrigues Maia, de 23 anos, natural de Sério e representante da empresa Florestal Alimentos. Ela recebeu a faixa da soberana Roseli Medin, eleita no ano passado. Nessa edição, foram 15 candidatas disputando os títulos de Rainha, Princesas e Simpatia. A primeira princesa é Juliana da Rosa, de 31 anos, da empresa BRF. Larissa Vitória Schmidt, de 19 anos, também da BRF, foi eleita a segunda princesa. E Mariela Alexandra Zanata, de 20 anos, da Florestal Alimentos, é a Miss Simpatia. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, propõe um pacto para preservar postos de trabalho durante a crise. Veja na matéria da TV Senado. O Pacto pelo Emprego, proposto pelo presidente Renan Calheiros, seria formado por 3 medidas: aumentar as compras do governo, ampliar o crédito nos bancos públicos para empresas que não demitissem e manter as desonerações na folha de pagamentos concedidas no ano passado às indústrias. Isso não é uma premissa, uma imposição. Isso são ideias, sugestões, propostas. E cabe ao Congresso Nacional, que é o fiscal do ajuste, que cobra no dia a dia a qualidade do ajuste, exatamente colocar esses assuntos em discussão. Essa é a nossa proposta. E quem sabe a Presidente da República enxergue que é uma oportunidade, né, para, em torno de propostas que serão discutidas, defender o emprego. Da mesma forma que ela defende o ajuste, da mesma forma que ela defende a meta de superávit fiscal, da mesma forma que ela defende a meta de inflação. A previsão do governo para este ano é de retração na economia, que já se reflete nos postos de trabalho. Pesquisa do IBGE divulgada esta semana revela que o desemprego aumentou de 5,9% em fevereiro para 6,2% em março. Em relação ao mesmo período do ano passado,
280 mil pessoas perderam o emprego. O presidente Renan Calheiros pretende discutir o Pacto pelo Emprego na sessão temática marcada para quarta-feira que vem sobre crise econômica. No debate está prevista a vinda dos ministros Joaquim Levy da Fazenda e Mangabeira Unger da Secretaria de Assuntos Estratégicos. O líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, informou que o executivo está preparando um pacote para preservar o emprego. Isso aí está sendo trabalhado. Nas próximas semanas vocês vão ter notícia, mas o governo está preocupado com isso e tomando as medidas necessárias, inclusive considerando a experiência de outros países, principalmente os países europeus que passaram e têm passado por momentos difíceis também e estão preocupados com a preservação do emprego. Nesta quinta-feira, Renan Calheiros também criticou a presidente Dilma Rousseff, que este ano decidiu não se pronunciar em cadeia nacional no Dia do Trabalho. O governo tem que sair da paralisia, da falta de iniciativa. Essa coisa da presidente da República não poder falar no dia 1º porque não tem o que dizer é uma coisa ridícula. Ridícula. Isso enfraquece muito o governo. Ela vai falar com a população por intermédio da internet. Hoje ela anuncia algumas medidas importantes, entre elas a criação de 2 comissões que vão tratar de temas importantes como fator previdenciário, pensão por morte e tantas coisas de interesse dos trabalhadores. De modo que eu acho que se está fazendo uma tempestade em copo d'água por conta dessa questão. Cerca de 1.500 pessoas confraternizaram o Dia do Trabalhador na festa do Sindicato dos Empregados do Comércio de Lajeado, Sindicomerciários. O evento aconteceu na sexta-feira no Parque do Imigrante. Segundo o presidente da entidade, Marco Daniel Hockenbach, a celebração também oportunizou o esclarecimento de dúvidas a respeito da lei que trata da terceirização do trabalho e outras informações importantes para os comerciários. Os empregados foram recepcionados com machada e as crianças puderam brincar durante toda a manhã e tarde nos brinquedos infláveis, pebolim e outras atrações infantis. Após o almoço gratuito para os comerciários, foram sorteados mais de 80 prêmios para o público. Entre os presentes, 5 viagens para Porto Seguro, na Bahia, com passagem aérea, hospedagem, café da manhã e jantar, um refrigerador, uma bicicleta, 2 TVs de 32 polegadas e 3 fornos micro-ondas. E o estudo aponta que ações de transferência de renda ajudam a diminuir casos de hanseníase. Ana Gabriela Salles traz as informações. A hanseníase é uma doença crônica transmitida por uma bactéria e afeta a pele e os nervos periféricos. Se concentra nas regiões mais pobres do país. O tratamento logo no início da doença pode evitar sequelas, como dificuldades de movimento. O que a pesquisa inédita da Universidade Federal da Bahia concluiu é que quanto maior a cobertura do programa Bolsa Família nos municípios, menor é a incidência da hanseníase. A partir de um cruzamento de dados, os pesquisadores encontraram evidências de que o programa Bolsa Família contribuiu para a redução do número de casos da doença no país. Além disso, a pesquisa revela que a estratégia Saúde da Família permitiu o diagnóstico de um maior número de casos da hanseníase, evitando assim novas contaminações. Este dermatologista especializado em hanseníase fez parte da estratégia Saúde da Família por 5 anos. O agente comunitário solicitou que eu fizesse uma visita na casa do paciente, eu fui na casa do paciente e o paciente tinha uma mancha na perna dele que estava sendo tratada há 5 anos como uma micose. A primeira coisa que eu fiz foi testar a sensibilidade nessa mancha, nessa perna desse paciente. Sensibilidade perdida. Eu pude botar um prego na perna do paciente e o paciente não sentia nada nessa mancha. Meu diagnóstico, hanseníase. Pedimos biópsia para o serviço especializado, confirmou o tratamento. Esse paciente, em 3 meses, ele já não tinha a mancha que estava há 5 anos na perna dele. A pesquisa analisou 1.358 municípios de todas as regiões do país, que juntos têm mais da metade de novos casos diagnosticados por ano. O estudo mostrou que o número de casos nessas cidades caiu de 30 mil em 2004 para 19 mil em 2011. Nossa equipe conversou pela internet com a principal autora do estudo. De acordo com as nossas análises, a gente pode concluir, sim, que municípios que possuíam maiores coberturas do programa Bolsa Família foram associados com uma redução na incidência da doença, certo? Esse estudo, utilizando o município, nos permite concluir isso.
Nós temos uma quantidade de estudos muito grande, não só no Brasil, mas no mundo todo, do que a gente chama de doenças da pobreza. São doenças como tuberculose, como hanseníase, como várias verminoses que as pessoas têm porque são pobres. Mas a gente não tinha nenhuma evidência ou nenhum estudo importante mostrando que algumas políticas públicas que reduzem a pobreza têm impacto direto sobre essas doenças. Eu acho que o caso da hanseníase é exemplar. Após mais de 2 décadas, Lajeado sediou o 27º Rodeio Artístico Regional no último final de semana. No Parque do Imigrante, o evento reuniu cerca de 5.000 pessoas e foi promovido pela 24ª Região Tradicionalista em parceria com o Centro de Tradições Gaúchas Tropilha Farrapa, aqui de Lajeado. E também teve o apoio da Prefeitura Municipal. Conforme o patrão do CTG, o anfitrião Jair Rogério Bom, todas as atrações tiveram entrada gratuita para que mais pessoas pudessem contemplar o evento. A coordenadora artística do Tropilha Farrapa, Silvana Reolon, ainda destaca que é a oportunidade de mostrar ao público o que os participantes ensaiam ao longo do ano inteiro. A última vez que Lajeado recebeu o Rodeio Artístico Regional foi em 1990, depois de um tricampeonato do CTG Tropilha Farrapa. Silvana diz que é uma honra para o CTG ser o anfitrião do evento, mais uma vez. Na abertura, que reuniu autoridades e tradicionalistas, o prefeito Luiz Fernando Schmidt destacou a importância do tradicionalismo em relação aos valores como respeito à família, tradições e disciplina, que são repassados entre as gerações. Para o representante do movimento tradicionalista gaúcho, João Carlos de Lima, a 27ª edição do rodeio evidencia a atividade artística no Rio Grande do Sul. E o turismo gerou 69.000 novas vagas de trabalho em 2014. Veja na matéria da NBR. Elaine é de Belém do Pará e aproveitou o feriado do Dia do Trabalho para visitar amigos e família em Brasília. A administradora de empresas gosta de conhecer lugares novos e só no ano passado fez 8 viagens. Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza. Nas viagens, Elaine fica sempre em hotéis e depois dos compromissos com estudo e trabalho, gosta de conhecer os restaurantes dos lugares que visita. Acho interessante os locais diferenciados, né? Tipo de formas diferenciadas de fazer comidas que às vezes são parecidas de um estado para o outro, mas que tem um paladar diferente. Edson e Tainara, de Goiânia, também passearam bastante pelo Brasil no ano passado. Foi para o sul do país, a gente foi para o Rio, a gente fez algumas viagens aqui no Centro-Oeste também. Pousada do Rio Quente, Mato Grosso, algumas para Caldas Novas. Em 2014, as atividades ligadas ao turismo foram responsáveis por quase metade dos empregos gerados no país. Foram 69.000 novas vagas em setores como transporte, agência de viagens, lazer, alimentação e cultura, 45% do total de novos postos. O setor é responsável por 3 milhões de empregos diretos e mais de 8 milhões de empregos indiretos no Brasil. Para Rosa Ida, guia de turismo há 17 anos, os grandes eventos esportivos que o país tem sediado são os responsáveis pelo aumento das viagens e da geração de empregos no setor. Vamos agora da Copa das Confederações, Copa do Mundo, agora no ano que vem vai ser as Olimpíadas e eu vou trabalhar como voluntária. Então, quer dizer, tudo isso aí vai chamar o interesse do próprio brasileiro em conhecer o próprio país, né, outros lugares também, e conhecer o esporte, principalmente o esporte que atrai tanto, né, tantas nacionalidades. A guia Maria José acredita que, além dos grandes eventos, a personalidade do brasileiro ajuda a movimentar o turismo. O Brasil, ele é uma curiosidade de outras nacionalidades. Então, quando perceberam esta cordialidade do brasileiro, né, a alegria que o povo brasileiro emana, essa cordialidade junto com essa alegria e a nossa música, olha, esses 3 elementos juntos, eles cativam qualquer povo e qualquer país, de qualquer nacionalidade. Esse
saiba como será a terça-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão nesse início de semana para o Rio Grande do Sul e para o Vale do Taquari também. E a instabilidade que estava sobre o estado no feriadão foi embora. E junto com ela, como nós anunciamos na semana passada, veio o frio. E ele deve permanecer com força total, pelo menos nos próximos dias. Para essa terça-feira, inclusive, em algumas regiões do estado, há previsão de geada ao amanhecer. As mínimas ficam na casa dos 4 graus, as temperaturas mais baixas do Rio Grande do Sul. E para quem gosta de sol, tem uma boa notícia. A meteorologia diz que pelo menos até o fim da semana não deve ter alteração no tempo, ou seja, todos os dias vão ser de tempo seco na região. Vamos ver como ficam as temperaturas nesta terça-feira aqui no Vale do Taquari. Em Lajeado, o dia amanhece ensolarado, mínima de 9 graus e máxima de 20 graus. Em Imigrante, nesta terça-feira, vai ter predomínio de sol também. O dia começa um pouco mais frio, com 7 graus, e a máxima chega aos 18 graus à tarde. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. A MyFest, festa que comemora os 139 anos de Estrela, será lançada nesta sexta-feira, às 7h30 da noite, na Secretaria de Cultura e Turismo do município. Na ocasião, os promotores do evento, como a Prefeitura, o Rotary Club, responsável pela Park Shop Fest, e a comunidade evangélica que realiza o Festival do Chucrute, vão expor a programação e os horários do evento. A banda gaúcha faz o encerramento da MyFest às 6 da tarde, vem sendo considerada o grande destaque musical. Na rede social Facebook, centenas de pessoas já confirmaram a presença para o show que acontece no Parque Princesa do Vale, o Parcão. A MyFest ocorre na semana de 16 a 24 de maio e é caracterizada por música, jogos, gastronomia e a dança que integra o Festival do Chucrute. Além dos shows, os jogos germânicos que ocorrem no dia 23 são atração dentro do Parcão. A novidade é a introdução da canastra, que deve envolver um casal acima de 60 anos. A Secretaria de Esportes e Lazer, a SMEL, colocará mais arquibancadas no parque para receber torcidas e também familiares. Este foi o Redação Informativa desta segunda-feira, dia 4 de maio. Na sequência tem o Papo de Boleiro. Nós voltamos amanhã em edição inédita às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br.